Terceiro ano e tudo bem com vocês? Fica o meu olá oficial para todos e esse desejo de força, de vontade, de ter uma perspectiva, de saber que por mais que o ambiente seja contrário, essa ideia de ter que lutar por conhecimento, isso é muito válido. Tudo bem? Então, fica o nosso abraço da parte dos professores para vocês. Bom, vamos dar prosseguimento aqui em matemática, na nossa geometria analítica. Vamos ver um assunto interessante, que é o ponto médio de um segmento. A aula de hoje vai ser bem rápida, né? Na verdade, bem simples. O que nós precisamos entender aqui? Essa ideia de ponto médio vai ser muito interessante para alguns exercícios. O que nós visualizamos? Temos esse ponto A e esse ponto B. Eles estão formando uma reta. Então, no tópico anterior, você soube calcular essa distância entre esses dois pontos. Já vimos a fórmula e batemos bastante com o exercício. Agora ele quer saber sobre esse ponto M aqui, que é um ponto médio, ou seja, é um ponto que fica no meio do caminho dessa reta que une os pontos A e B. Dá para perceber que o meu ponto A tem coordenadas XA e YA, e o meu ponto B tem coordenadas XB e YB. Então, quais serão as coordenadas do meu ponto M, ou seja, o meu ponto médio? Aqui eu estou chamando de XM e YM, mas eu posso calcular isso e de uma forma relativamente simples. Como é que seria o ponto médio? Ele tem coordenadas com essa característica. Bom, como é um ponto, vai ter coordenada X e Y. Como é a coordenada X do ponto médio? Deixa eu colocar aqui X do ponto médio e o Y do ponto médio. Como é que eu expresso isso? O x do ponto médio nada mais vai ser do que uma média das duas coordenadas x. Então, eu vou pegar a coordenada do ponto A, x do ponto A com a coordenada x do ponto B e dividir por 2. E no y, mesma coisa. Pego a coordenada y do ponto A, somo com a coordenada y do ponto B e divido por 2. Simples assim. Assim eu consigo o ponto médio. Quer ver? Deixa eu simular aqui uma situação. Imagina que o meu ponto A seja 1 e 3 e meu ponto B seja 2 e 4. Tá vendo? 1 para x, 3 para y. 2 para x, 4 para y. Vou substituir para saber quanto é que vai resultar esse meu ponto médio. Bom, x do ponto A é 1, x do ponto B é 2. Você podia fazer essa conta separada, tá? Eu já estou fazendo já de cara. Y do ponto A é 3, y do ponto B é 4. Então, olha o que vai resultar isso. Bom, 1 mais 2 vai dar 3, 3 sobre 2 é a minha coordenada x. E desse lado, 3 mais 4, 7, 7 sobre 2. Então essas vão ser as minhas coordenadas do meu ponto médio. Simples, né? Sem problema algum. Bom, dentro dessa ideia de ponto médio, nós temos um termo que nós chamamos de mediana. O que viria a ser mediana? Mediana é uma uma reta bem característica, bem específica. Se nós tivermos um triângulo, aqui no caso A, B e C, nós vamos tomar alguns pontos médios dos lados desse triângulo. Tá vendo? Entre o A e B, o ponto médio N. Entre B e C, o ponto médio P. E entre A e C, o ponto médio M. Se eu pego um ponto e ligo ao ponto médio oposto, o nome disso é mediana.
Então nós temos 3 medianas nesse triângulo. A primeira mediana seria essa reta AP. É uma mediana. Quer ver onde ela está? Ó, aqui, ó, AP. Ela sai do vértice A e vai até o ponto médio P. Temos outra mediana, que seria o BM. Penso que você não teve dificuldade de visualizar isso. E a terceira mediana seria o CN. Essa é a ideia. Se te pedirem para calcular a mediana, ou identificar a mediana, como é que se faria? Bom, eu penso que não é problema para você identificar, por exemplo, esse ponto P. Tendo as coordenadas de B e C, nós vimos na seção anterior que você consegue as coordenadas do ponto P. Se você tem as coordenadas do ponto A e do ponto P, você sabe calcular a distância. Nós vimos isso, né, no item anterior, no tópico anterior, distância entre pontos. Então, daqui a pouco você vai fazer um exercício a respeito disso, tá? Ó, eu quero a mediana AP. Pego a coordenada de B, a coordenada de C e vejo qual é a coordenada de P. Vimos isso na página anterior. E vejo qual é a distância entre A e P. Vimos isso na seção anterior também. Tudo bem? Bom, para encerrarmos aqui a nossa aula, é a ideia de baricentro. É o mesmo triângulo, tá? Mas baricentro vai ser o encontro de todas as medianas. Então, aquelas 3 medianas que nós vimos, né? A AP, BM e CN, elas se encontram num ponto. Sempre, Thiago, com certeza. Isso acontece. E esse G aqui, esse ponto G, é o baricentro. E ele tem coordenadas. Ela vai ser expressa desse jeito. Ó, as coordenadas do meu baricentro. Como é um triângulo, de uma forma semelhante ao ponto médio, semelhante mesmo. Eu vou pegar as coordenadas do primeiro vértice, x, as coordenadas do segundo vértice, b, no caso, xa, xb e xc. Lá eu peguei 2 coordenadas e dividi por 2. Aqui são 3 coordenadas, então eu divido por 3. E o y? Análogo. Então ficou y de A mais y de B mais y de C sobre 3. Fácil, né? Vamos simular alguma coisa aqui. Eu estou separando ali embaixo simulando pontos, né? Os vértices desse triângulo. Então, o primeiro é o vértice com coordenadas -1 e 2. O vértice B com coordenadas 1 e 4. E o vértice C com coordenadas 3 e -3. Vamos substituir para calcular a coordenada do baricentro. Bom, xa vai ser -1, xb vai ser 1, xc vai ser 3. Todas as coordenadas x, x e x. Isso tudo sobre 3. E as coordenadas y? 2 do ponto A, 4 do ponto B e -3 do ponto C. Tudo dividido por 3. Então, as coordenadas do meu baricentro. Bom, -1 mais 1 vai dar 0. Sobrou 3. 3 sobre 3 vai dar 1. E o y? 2 mais 4 vai dar 6. 6 menos 3, 3. 3 dividido por 3 deu 1 também. Então, essas aqui seriam as coordenadas do meu baricentro desse triângulo com essas coordenadas de vértice. Certo? Bom, eu penso que não é um assunto tão difícil. Você vai perceber isso ao realizar os exercícios. Tá ok? Então, fica o meu abraço aqui para vocês. Até!